Olá, bem-vindos a mais um episódio especial do Mais 365, onde lemos, como dizemos sempre, a Bíblia inteira um dia de cada vez. Depois da criação do mundo, depois de conhecermos os patriarcas, depois do Egito e Êxodo e de andarmos pelo deserto, chegamos ao nosso quinto período bíblico da Great Adventure Bible Timeline, que está, a propósito, disponível no site das equipas em ejns.pt. O quinto período é o dos juízes, estamos às portas da Terra Prometida, e agora que acabamos o Pentateuco, vamos ler o livro de Josué, Juízes, Ruth, e vamos continuar a acompanhar com Salmos. Lemos também um bocadinho do primeiro livro de Samuel. Para arrancar este período, tão bem como começámos os outros, temos a preciosa ajuda do Padre Miguel Vasconcelos. Olá, Padre Miguel. Olá, olá. E temos, mais uma vez, já é um habitué connosco. Quem não é um habitué, e é uma novidade, é o Padre Daniel Nascimento, da Diocese de Setúbal. Olá, Padre Daniel. Olá, bom dia. É um gosto tê-lo aqui, o nosso especialista em Bíblia para este episódio. Padre Daniel, É todo meu. obrigado por estar aqui. Aproveito já para talhar. Vamos começar com o livro de Josué. Temos aqui muitos livros para ler. Bem. Poderá ser bom voltarmos a recapitular onde é que estamos, e até é uma coisa que acontece no início do livro de Josué. Moisés morreu, é mudado o nome a um jovem que se chama Oseias, que é ajudante de Moisés e é um dos exploradores do Negueb. Muda para Josué, que fica o sucessor de Moisés. Onde é que está este Josué? O que é que ele vê? Para onde é que ele vai? O que é que ele vai fazer? E o que é que podemos esperar dele? Então, Josué é uma espécie de ajudante / discípulo de Moisés, que vai, e já o vamos vendo noutros livros anteriores, e que vai crescendo, vai aprendendo deste seu ofício, por assim dizer, e vai suceder a Moisés, né? Esta é uma ideia que já vemos nos livros finais do Pentateuco. É Josué que toma este manto de Moisés e que conclui este projeto de entrada na Terra Prometida. Até na origem aqui dos livros, Josué é, de certa forma, uma conclusão natural do Pentateuco, né? Até, de certa forma, é um bocadinho estranho que o Pentateuco termine não com a entrada na Terra Prometida, que é o tema, um grande tema, enfim, desde o início praticamente, né? Desde que Abraão é chamado para ir para aquela terra, e o Pentateuco estranhamente termina sem entrar na terra, né? Termina Certo. com Moisés no Monte Nebo e diante de Jericó a contemplar a Terra Prometida. E é Josué que vai concluir, que vai efetivar esta entrada. Com esta passagem do Jordão, que vamos ver mais à frente. Exatamente. E até a maneira como isso acontece, que até faz muito paralelismo com Moisés e aquilo que foi separar as águas e separar o Jordão com a arca, para depois Josué entrar e cumprir esta entrada na Terra Prometida. É isto. Exatamente. Muito bem. E Josué até, há aqui um pormenor engraçado, quer dizer, numa leitura espiritual de tudo isto, feita pelos padres da Igreja, por exemplo, Orígenes sublinhava que Moisés é que libertou o povo, mas é Josué que o vai fazer entrar na Terra Prometida. Certo. Josué, e nós talvez não consigamos perceber disto nas línguas modernas em português, na Bíblia grega, que Orígenes lê, é Jesus, que é Jesus. Ou seja, Jesus e Josué é de facto o mesmo nome, vem da mesma raiz, né? Depois nas línguas modernas dão nomes diferentes, mas em grego Josué e Jesus escrevem-se da mesma forma. Portanto, Orígenes joga com este duplo sentido de que é Jesus, este Jesus, Josué, historicamente, que introduz o povo na Terra Prometida, e Jesus, que nos introduz na Terra Prometida, né? Na Jerusalém Celeste, se quisermos, na Terra da Promissão. Portanto, esta espiritualização que Orígenes faz desta Terra Prometida como aquele lugar onde o próprio Jesus nos conduz. É muito bonito ouvir. Eu sinto que a cada episódio especial vamos sempre tendo padres a dizer que há alguma coisa dos livros e das personagens que vamos sempre acompanhando que depois remete para Jesus. Isso não só é óbvio, não é? Mas é bom revisitar essa ideia. Padre Miguel, passo para si as perguntas sempre provocadoras. já estou habituado. Neste livro de Josué vamos ter detalhes sanguinários desta campanha militar. Portanto, agora que vão entrar na Terra Prometida, Josué também é uma espécie de figura que vai comandar as tropas para conquistar e tirar de lá os povos que estão por lá. Porquê é que Deus diz para passar a fio de espada às cidades conquistadas? Porquê é que há uma urgência em não deixar pedra sobre pedra? Isto não é um bocadinho difícil de engolir? Sim, então eu acho que para responder essa pergunta é preciso três passos.
O primeiro é que, para ser claro e para começar por aí, Deus, como ele se revela na tradição bíblica, não é um Deus que queira violência. A compreensão da revelação de Deus é que é lenta, progressiva, demorada, feita ao ritmo humano que o povo de Israel vai fazendo e depois a Igreja nascente, e enfim, ainda hoje a Igreja a interpretar. A compreensão do Deus que se revela é que é lenta, como dizia, e progressiva. E por isso, não é de estranhar que numa fase inicial do povo de Israel, numa fase inicial da compreensão do que lhe está a acontecer, quando olha para a história e vê Deus a agir na sua história, não é de estranhar que numa fase inicial entendam isso, entendam o que está a acontecer de uma maneira muito primária, muito humana, muito imediata. No contexto antigo, também os relatos das coisas, assim, os géneros literários que estamos a ler são antigos e por isso também nestes géneros literários os relatos das campanhas militares e das batalhas eram totalizantes, quer dizer, era tudo ou nada, destruir tudo, não fica nada, mesmo que depois na história isso não tivesse sido exatamente assim, no relato tende a ser uma descrição totalizante da coisa. Mas então, o Deus que está aqui a revelar, quando diz para passar ao fio da espada, não está a querer dizer que a violência é uma coisa boa e que é isso que se deve fazer, como se isto fosse uma lição para nós hoje, mas foi de facto a maneira como o povo entendeu naquele tempo que Deus estava a proteger Israel, ou seja, que estava a levar a sério que aquele povo era consagrado a Deus e que por ser consagrado a Deus não se devia misturar com outros povos, e a forma de evitar essa mistura era acabar com como diz o texto, passar ao fio da espada. Nós hoje olhamos para este texto e não achamos Deus quer isso e por isso vamos então passar o fio da espada aos outros povos. Não entendemos isso, obviamente. Acho que não era preciso dizer, acho que em princípio as pessoas sabem. Mas por trás desta compreensão que nós hoje temos está um caminho que o povo de Israel faz e que ao longo da história se vai fazendo, de perceber este Deus que se revela-se completamente, ou seja, compreendemos a completude da revelação depois a partir de Jesus. E não vemos Jesus a propor coisas destas, nem a dizer coisas destas. O povo de Israel demora a perceber, e é normal, quer dizer, se fôssemos nós também demoraríamos, não, claro. não é por serem eles. Eu acho que há uma leitura que se pode fazer aqui que tem uma beleza muito grande, que é esta ideia de que o que o povo no fundo está a dizer é que se sente acompanhado por Deus e sente que Deus está a proteger, a cuidar, a garantir que há uma fidelidade inteira e que Deus pede essa inteireza. Depois isso expressa-se na história de maneiras rudes, vou dizer assim, de maneiras imperfeitas, ainda pouco compreendidas, mas o que hoje somos capazes de compreender aqui tem essa beleza grande, que é Deus cuida, protege, leva a sério, quer fidelidade, quer inteireza, quer uma exclusividade que não seja opressiva, obviamente, mas que leve o povo a estar inteiro diante de Deus, porque Deus também se compromete inteiramente com o povo. Eu acho que no fundo isto está aqui a ser dito numa linguagem própria daquele tempo e numa compreensão própria daquela altura. Ok, acho que isto eu sinto que falamos muitas vezes também deste tema, mas de facto é uma coisa que para quem ouve e para quem lê todos os dias, um dia de cada vez, é uma coisa que vai surgindo e portanto é bom irmos revisitando. Aliás, eu não sei se fiquei a 100% satisfeito e já lá vamos daqui um bocadinho a mais uma dose de impertinência. Padre Daniel, o livro acaba com o Josué a fazer um balanço desde até o pai de Abraão, vai até um bocadinho antes de Abraão, Terá, e de todo o caminho até chegar à Terra Prometida e de facto de conquistar várias cidades já na Terra Prometida. Completa-se o arco para mostrar que Deus é fiel à sua promessa? É esta assim a ideia? Sim, no final do livro de Josué faz-se uma espécie de renovação de promessas, de compromisso diante de Deus, desta aliança que se renova aqui com Josué. É interessante que o livro de Josué, e até pegando no que o Padre Miguel estava a dizer, e disse muito bem, no fundo o ponto aqui, e é bom não esquecer que não se trata de um livro de história como nós entendemos hoje história, os textos são vários séculos posteriores aos acontecimentos e são uma releitura, enfim, de tradições herdadas. Quer dizer, o ponto aqui é esta radical incompatibilidade de Deus com o pecado, com o mal, com a idolatria, e por isso se acentua esta separação. E até deste ponto de vista a história e a arqueologia nos dão um certo conforto. É verdade que às vezes descobrimos que, enfim, as descobertas arqueológicas e as histórias parece que às vezes nos colocam um bocadinho de dificuldade, enfim, dizendo que este facto ou aquele não foi bem assim.
Mas aqui neste ponto é interessante. Sabemos, e a história diz-o, que, por exemplo, a queda de Jericó, que aqui no texto reveste-se uma grande violência, tudo homens, mulheres, crianças, tudo a fio de espada. Sabemos que neste tempo, nesta altura, em que conseguimos colocar, enfim, os acontecimentos mais ou menos como aqui estão, Jericó já não existia, já era uma ruína, já tinha caído, não é? Portanto, esta matança, podemos dizer que não aconteceu. Okay. Esta violência não teve lugar, não é? Sim. E é uma espécie de idealização de um projeto de conquista, enfim, com cores fortes e carregadas, claro, que é também um género literário próprio, mas, no fundo, para sublinhar este ponto, né? Deus e o mal, Deus e o pecado estão separados, claro, né? E, portanto, o povo tem que tomar esta decisão. Estou por Deus ou estou por estes outros povos estrangeiros, por estes outros deuses estrangeiros? E o livro de Josué, de facto, conclui com esta Josué dizer: eu e a minha família estamos com o Senhor. Vocês né? Decidam. Capítulo 24. Podem voltar para trás e ir para o outro lado. Nós queremos isto, né? Portanto, esta... Sim, por acaso essa é uma parte muito quase discurso direto e quase muito ao nosso jeito de: olha, não sei o que é que vocês vão fazer, a minha família está desta forma. Isso é bom de ver. Nisto, Josué morre, o povo já está a habitar algumas regiões da Terra Prometida e vai coabitando em muitos casos com outros povos, e aqui entra um período que está na Terra Prometida, mas não tem propriamente uma liderança. Talvez por isso surjam os juízes, e aqui entramos no livro dos juízes. Quem é que são os juízes? Porque é que eles surgem? De onde é que vem aqui a necessidade destes juízes? São juízes como os entendemos hoje em dia, que são pessoas... Vamos a um tribunal e eles tratam do assunto e resolvem os diferentes. Quem é que são estes juízes? Os juízes não são juízes como nós hoje entendemos juízes nas nossas sociedades modernas, claro. São uma espécie de líderes carismáticos. São uma espécie de, enfim, de chefes tribais que, face à necessidade, vão assumindo um poder, enfim, local. É interessante que há alguma dissonância também entre Josué e juízes, não é? O povo entra na terra e, se lermos Josué, e Josué foca-se muito, por um lado, na conquista e depois na divisão do território entre as tribos, e no final do livro de Josué ficamos com a sensação que está tudo conquistado, exceto aqui um sítio ou outro. Quando entramos no livro dos juízes, a sensação já não é bem essa, porque há aqui muitos outros povos, enfim, filisteus e outros, que vão estando presentes na costa, no interior, aqui e acolá. E, portanto, há uma grande necessidade de afirmar território face a esses povos. E todos estes livros, de certa forma, seguem uma espécie de diário de pensamento deuteronomista. Aliás, até se chama História Deuteronomista, este conjunto de livros que vai até ao segundo livro de Samuel, né? Ou seja, há uma série de conceitos teológicos, ideológicos, podemos dizer, que são baseados no que já vemos no Deuteronômio, né? Na unicidade do lugar de culto, nesta tal incompatibilidade de Deus com o pecado, e que aqui se vai vendo. Só para pôr toda a gente em contexto, a história deuteronomista então são livros de Josué. Sim, portanto, no fundo, sendo o Deuteronômio uma espécie de prólogo, e depois Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, né? Portanto, esse bloco, no fundo, da entrada na Terra Prometida até à queda de Jerusalém. Certo. E nestes livros há uma espécie de esquema recorrente, né? O povo peca, Deus castiga, o povo arrepende-se, Deus perdoa. E esse esquema no livro dos juízes é muito claro. O povo vai se afastando de Deus e, por isso, o domínio destes povos estrangeiros, destas tribos de outros povos, filisteus e afins, que vemos, por exemplo, na história de Sansão e outros, é visto como, enfim, Deus a permitir esse castigo de forma pedagógica, numa pedagogia que nos parece talvez pouco pedagógica, passa o pleonasmo, mas visto dessa forma, para suscitar o arrependimento e o favor de Deus, que então leva à vitória. Até no tempo do juiz seguinte, né? E assim vamos progredindo no tempo, o povo voltar a esquecer-se da lei de Deus, dos mandamentos de Deus e, portanto, ser castigado. Pois isso é um ponto interessante, essa ideia de facto, estou a revisitar até outros livros para trás, a ideia de que, pronto, isto também não abona muito a nossa... Abona, mas temos que ler com alguma
algum cuidado, que é de facto essa ideia de Deus põe no coração do faraó esta ideia de oprimir o povo. Deus permite que os filisteus se aproximem do povo de Israel e façam isto e aquilo. É assim, é Deus também a colocar essa coisa, mas essa maldição como quase um pedido de regresso. Eu vou deixar que isto aconteça para que tu possas voltar a mim. Eu acho que isto se percebe bem, referindo isto que o Padre Miguel dizia, desta imperfeita compreensão da revelação, no fundo, né, da presença de Deus, e é no fundo atribuindo a Deus a culpa, no fundo vendo Deus como atento à realidade e portanto não deixando nem o bem sem recompensa, nem o mal sem castigo, né? Portanto é uma leitura da história que depois ajuda a perceber, ok, aqui fomos derrotados, perdemos, é porque os deuses dos outros povos são mais fortes? Não, é porque Deus permitiu que fomos castigados porque nos portámos mal. Claro. Isto, a dada altura, depois chegará uma reflexão já plenamente monoteísta, que já se vai vendo aqui nestes livros, certo. Mas ainda assim vamos percebendo que há aqui os deuses de outros povos que parecem tomar a dianteira. Vamos ter, durante este tempo dos juízes para todas as pessoas que foram, se calhar, perdendo o ânimo em alguns livros, porque se calhar tinham menos história, eram mais descritivos, e portanto podemos prometer aqui no livro dos juízes mais histórias, renovado mais entusiasmo. Mais ação. Aliás, são 12 juízes, 11 homens e uma mulher. Histórias muito pitorescas. Exato, é verdade. É aqui que vai aparecer a tal história de Sansão, que tem o cabelo que lhe dá força. Portanto, aquela história muito conhecida também é aqui que vamos poder ver, e sempre com esta ideia, de facto, de Deus quer o melhor para o povo peca porque se deixa imiscuir no meio dos povos estrangeiros. Depois disso o Senhor fica muito irritado, castiga, o povo arrepende-se, pede perdão, e depois vem um Salvador, um destes juízes, para dar um bocadinho outra vez a paz a Israel durante um tempo, até o povo voltar a decidir sair da linha que Deus tinha dado ao povo. Isto acontece por 7 vezes. É quase um ciclo, é mesmo um ciclo vicioso. Porquê que, ao olhar para todas as 7 vezes que isto acontece, portanto, esta história de pecar, castigo, arrependimento, pecar, castigo, arrependimento, porquê é que nós devemos olhar para isto com uma renovada curiosidade e não a perceber, pronto, isto vai acontecer outra vez, isto é sempre a mesma coisa, e porque é que isto está sempre a acontecer, e como é que eu posso encontrar entusiasmo numa história que se repete e que até chega a ser aflitivo, não é? Tipo, não aprendem de uma vez. Bom, eu acho que há uma empatia muito fácil com essa ideia de não aprender de uma vez, porque isso é também a nossa história, em certo sentido, não é? Ou seja, nós reconhecemos que muitas vezes queremos... há um bem que nós queremos, para usar uma expressão que é de São Paulo, que também ouviremos daqui a uns episódios, alguns episódios, mas que São Paulo às tantas diz que faço o mal que não quero e não faço o bem que quero. E eu penso que essa formulação de São Paulo é especialmente lúcida para entender a natureza humana, e por isso parece-me que o povo de Israel neste momento está a experimentar exatamente a mesma coisa. Está a experimentar que, apesar de ter um querer que é o querer da fidelidade a Deus, aquele que falávamos há bocado, eu e a minha família estamos com o Senhor, vocês decidam, quer dizer, e há uma vontade de decidir isso, um ânimo e um entusiasmo por querer Deus e por querer ter Deus na vida, como dizia, com um paralelo muito evidente com o que é a nossa vida hoje. Mas depois há fragilidade, há fraqueza, há momentos de incerteza, não queremos abandonar Deus, mas apetece-nos. Porque há coisas que há outros deuses que nos parecem mais atrativos, há deuses dos outros povos que parecem funcionar, que apresentam, que nos põem diante de coisas que parecem atalhos que nos vão encurtar o caminho, e há um esforço do texto bíblico para dizer, não é assim, só Deus é Deus, volta para o Deus verdadeiro, e as vezes todas que for preciso, e eu também acho que essas vezes todas que for preciso, que em certo sentido é isso que estamos a ver no livro, essas vezes todas que for preciso também dão conta da teimosia de Deus, no bom sentido, da persistência de Deus,
para estar disposto a perdoar, estar disposto a recomeçar um caminho. E eu, deixem-me dizer assim, eu prefiro viver diante desse Deus que tem paciência suficiente para recomeçar o caminho às vezes todas que for preciso. E parece-me que alguma coisa desta comparação que hoje temos vai sendo revelada nestes episódios. Muito bem, às vezes todas que for preciso recomeçar. Isto é sobre o povo de Israel, sobre a nossa vida e também sobre a leitura do Mais 365. Portanto, se tiveres algum amigo que deixou de ler por alguma razão, nós também somos misericordiosos e deixamos que voltem a ler quando quiserem. A par de Juízes, vamos ler também um livro pequenino, tem 4 capítulos, que é o livro de Ruth. E este também com história, ou melhor, histórias, não no sentido de história com H grande, uma história. E este é o primeiro de 3 livros cujo nome é de uma mulher. Também fica aqui esta nota. Nem de propósito vimos de um Pentateuco com leis que às vezes não são muito simpáticas para mulheres. Havia leis que indicavam o acolhimento de estrangeiros, mas depois ouvimos falar dos Moabitas e o povo de Israel não gosta muito deles e portanto tudo o que sejam Moabitas é para exterminar. E de repente temos esta protagonista, Ruth, que é uma mulher Moabita, e ao que parece há espaço para ela na história da salvação. Numa lei apertada há espaço para uma mulher Moabita. Isto é uma lembrança de que, ok, já vos dei a lei e ela é rigorosa, mas também calma aí no rigor da lei, ou estou só eu a querer um bocadinho de relaxamento? Talvez seja uma perspectiva interessante essa, mas o livro de Ruth é de facto uma joia literária, uma pérola que encontramos aqui no Antigo Testamento. Não só porque é um livro relativamente pequeno e de fácil leitura, mas é uma história muito bonita e profunda, parece-me, que é colocada aqui no nosso cânon de uma forma que não corresponde talvez à perspectiva histórica. Aliás, no cânon judaico o livro de Ruth pertencia a um grupo de outros escritos, mas como é colocada no tempo dos juízes, que é uma coisa que dizem logo no início, quando os juízes julgavam, uma expressão típica hebraica, no tempo dos juízes, acontece esta história que vem de facto suavizar e dar, é interessante também esta outra perspectiva, talvez um bocadinho mais suave, não é? Esta história deuteronomista que eu referi há bocadinho, ou seja, a perspectiva destes livros de Josué, Juízes, Samuel, é um bocadinho até para defender Deus, reconhecer que a desgraça acontece por culpa nossa, porque fomos infiéis, não é? E no fundo coloca Deus como um pai que se vê obrigado às vezes a colocar o filho de castigo, que é uma concepção que tem os seus limites, mas que ainda assim faz sentido no contexto deste pensamento influenciado pelo Deuteronómio. O livro de Ruth será muito provavelmente bastante posterior na sua redação, mas tenta talvez suavizar esta separação entre o povo de Israel e o estrangeiro. E o livro começa precisamente com esta valorização de uma família estrangeira, ou melhor, de estrangeiros que entram numa família da zona de Belém. E Ruth é precisamente uma estrangeira, uma Moabita, portanto, do lado do Jordão, hoje, enfim, da Jordânia atual. E vindo ali de Moab, demonstra uma grande fidelidade para com a sua sogra, Noemi, a quem já não devia nada e a quem já não tinha de continuar a apoiar, porque Ruth tinha casado com o seu filho, entretanto o filho tinha morrido, Ruth já não tinha essa obrigação de permanecer com ela, mas permanece. À medida que o livro que vamos lendo o livro, vamos vendo como é que Ruth quer entrar na história deste povo e desta família e finalmente acaba por ocupar um lugar de grande destaque, ocupando depois também na genealogia com que termina o livro, um lugar nesta linha do rei David. Aliás, ouvimos Ruth na genealogia com que o próprio evangelista São Mateus começa o seu evangelho, e Ruth é uma das poucas mulheres que entram nessa genealogia, não é? Portanto, isto também é muito bíblico, esta ideia de que do inesperado surge o bem, daquilo que era desprezado, não é? Desta pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se pedra angular, não é? Uma dinâmica muito bíblica. Vir de fora, ou vir do pequeno, de um Deus que no fundo vira a história ao contrário. Claro. E escolhe o mais novo e não o mais velho, escolhe o estrangeiro e não o israelita. Portanto, é interessante como é que a Bíblia, no meio de um discurso às vezes que nos parece
para a nossa sensibilidade, pelo menos excessivamente nacionalista e aguerrido, como é que depois vamos encontrando estes outros textos de uma grande abertura e sensibilidade e beleza? Sim, e é também fresco no sentido dos temas que aborda. Eu senti a ler, e de certeza que quando lerem também vão sentir isso, que de repente já não é provavelmente a primeira vez em que não há assim, uma história de intrigas entre irmãos desavindos, não há uma história assim, de grandes feitos como a passagem do Mar Vermelho, não há uma história de grandes batalhas, é até uma história bastante corriqueira, se permitem dizer assim, de pessoas do campo. Aliás, eu tive de ler coisas tipo respigar e outros termos do campo que se calhar para um público mais urbano não são tão óbvios. É uma história de pessoas do campo e depois também uma história muito de amizade, de amor, de obediência, de dia a dia, de uma componente muito social. É também para mostrar que Deus entra nesta nossa vida de dia a dia e não só nos grandes feitos e coisas extraordinárias. Sim, ao contrário de outros livros que referimos há pouco, em que o objetivo é conquistar uma cidade, ocupar um território, aqui o ápice é casar, é fazer parte de uma família. É, digamos, de acordo com a lei do tempo, e há aqui uns pormenores também engraçados, enfim, do direito que tinha a casar, a receber enfim, casamentos um bocadinho dentro de um certo clã e tribo. Havia certas pessoas que tinham primazia na escolha desta determinada noiva, e aqui até com uma sandália. Sim. Vai haver uma sandália como troca para firmar. É uma espécie de Cinderela, vão lá ver, mas nesta, enfim, na vida cotidiana, na vida do dia a dia, aí também se revela a vontade de Deus e o projeto de Deus. E percebemos precisamente porque Ruth acaba por entrar nesta lista de antepassados do rei David, que não é uma coisa de sumenos, não é uma história de um ou outro personagem que depois se perdem nas brumas da história, mas que desta história pequena e aparentemente corriqueira, Deus vai fazer surgir grandes coisas. Muito bem, perfeito. Só assim, muito rapidinho e também só para aflorar, porque de facto são só 8 capítulos deste primeiro de 2 grandes livros de Samuel. Vamos ler estes primeiros 8 capítulos que estão um bocadinho, vão ser separados, porque vamos fazer aqui um hiato para ler o Evangelho de São João. Já estou a dar aqui um spoiler. Mas vamos ler estes 8 capítulos porquê? Ou seja, estão um bocadinho na sequência do que já lemos? Sim, o primeiro livro de Samuel, como o nome indica, foca-se muito em Samuel, mas depois entrarão os reis, não é? Primeiro Saul e depois David. Ainda dentro do livro de Samuel. Ainda dentro do livro de Samuel. Mas nestes primeiros capítulos de Samuel é em Samuel que nos focamos. E Samuel, estamos habituados a vê-lo como um profeta, e é, de certa forma, mas é também, e o texto sublinha-o num ou outro momento, um juiz. É o último dos juízes, não é? Portanto, digamos, esta passagem deste esquema de juízes, ou seja, de chefes locais carismáticos, no fundo que Deus suscita para uma determinada função, para depois a monarquia que é instituída em Israel, também não de uma forma muito simples, com alguns avanços e recuos e com alguma tensão entre a própria criação da monarquia, será essa a vontade de Deus ou não, mas Samuel de facto faz esta ponte entre estes tempos ainda provisórios do tempo dos juízes e depois aquilo que vai ser a instalação mais definitiva de uma monarquia. Cenas dos próximos capítulos, para já que ficamos com os juízes e com aquilo que eles têm para nos dar. Só uma coisa muito prática, eu gosto sempre de ir formas práticas e boas de ler estes textos e coisas importantes que se calhar para já despertarmos a nossa atenção para quando surgirem, enquanto estivermos a ler, ficarem já na nossa cabeça. Eu posso começar a dar uma que me ajudou bastante a ler logo à partida no livro de Josué, que é ter um mapa ao lado, porque vimos agora no final o itinerário, o recap do itinerário que o povo fez pelo deserto e quando veio do Egito. Isso é bom perceber ali em que sítios é que eles andaram, e aliás sítios que hoje em dia também nos nossos tempos são palco de tanta tensão e portanto são reconhecíveis também por isso. E depois até na própria divisão, por exemplo, isto se calhar é uma coisa muito parva, mas durante imenso tempo na minha cabeça eu imaginava que o Jordão, já que eles vinham do sul, era um rio que cortava a coisa a meio, como a maioria dos rios portugueses, e que eles passavam de sul para norte.
mas de repente eles dão ali uma volta e o Jordão é um rio que corre de norte para sul, se não estou enganado. Sim. Portanto, isso visualmente ajuda muito a ler estes textos, ser ali um mapa ao lado para ir percebendo por onde é que são as terras que o povo de Israel andou. Outras coisas que se calhar podem ser boas e que se calhar podem ser importantes para prestar atenção. Por exemplo, o Padre Miguel, falámos há bocadinho de olhar para estes textos com o olhar de Deus, encontrar sempre a caridade de Deus nesta maldade aparente. Então, como é que eu posso então fazer este esforço de ver uma senhora a espetar um prego na cabeça de um homem e dizer não, isto é... Como é que eu olho para isto? Assim em termos práticos. Então, primeiro recordar as 3 coisas de há bocado, que é Deus não quer violência, em Jesus nós percebemos isso. Depois, a revelação é progressiva, esta é a ideia-chave para responder a todas essas perguntas. E depois há de facto um cuidado de Deus pela fidelidade do povo, etc. Mas neste caso, aquilo que me parece a melhor maneira de ver é saber que Deus entra numa história real e trabalha com a matéria imperfeita que somos nós. Por isso, Deus não é idealista, não tem uma expectativa ingênua sobre quem somos como pessoas e o que significa ser pessoa, e por isso entra na realidade concreta, no realismo da história, trabalha com o que tem, com a fragilidade humana, com a matéria imperfeita de que somos feitos, e nisso conduz passo a passo. E eu parece-me que uma visão de conjunto, que é o que este podcast quer oferecer, na verdade, uma visão de conjunto sobre a Bíblia, permite reconhecer muito melhor o que é esta condução passo a passo, lenta, teimosa, persistente, no meio de imperfeições. Como diz o Salmo, ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, Deus está comigo, mas nesta consciência de que a caridade é aqui mais reconhecível na pedagogia de Deus e talvez não tanto numa coisa tão explícita, de uma maneira tão explícita como depois acontecerá em Jesus. Aqui a caridade de Deus é a pedagogia paciente, cuidadosa, com que Deus vai conduzindo passo a passo, apesar de trabalhar com a matéria imperfeita que somos nós. Fantástico, muito bem respondido. Esta nota 20 para esta resposta do Padre Miguel. Agradecido. Só então para acabar, Padre Daniel, pormenores, pormaiores, coisas que se calhar é bom termos em atenção de todas estas coisas que vão acontecer nos próximos livros, coisas interessantes que devemos ter assim no nosso olhar, assim de forma muito prática. Eu acho que talvez prestar atenção a uma outra perspectiva, que é não absolutizar, digamos, acontecimentos históricos, que até, enfim, alguns sabemos que são muito duvidosos de terem acontecido desta forma, e tentar, sobretudo no livro dos Juízes, olhar isto com... perceber aqui uma espécie de humor, não é? Até atravia-me a dizer que alguns destes episódios, se os levarmos de uma forma mais ligeira, porque estão cheios de elementos folclóricos, tradições que foram herdadas de trás e que agora podemos ver, enfim, com um certo miraculoso, com um certo espetacular, mas acho que também tem uma certa graça a alguns, em algumas perspectivas, não é? E depois tentar, lá está, não absolutizar o acontecimento, sobretudo no que ele tem às vezes de violência, claro. Mas perceber qual é o ponto aqui, não é? Qual é que é o ponto aqui, o que é que sumo é que eu consigo tirar desta história. Perfeito, muito obrigado. Também nota 20 já agora, não posso deixar de dizer também. Muito obrigado por terem estado aqui, por nos ajudarem a entrar neste percurso, que vai ter mais histórias, mas exige na mesma o compromisso e a constância do costume, portanto continuamos todos juntos nisto. Eu, por exemplo, tenho um grupo de amigos que está todo a fazer isto, criou um grupo no WhatsApp e vai deixando uma mensagem, 2, 3 palavras que ficaram de cada episódio, e há alguns que vão dizendo, bem, isto aqui hoje foi duríssimo, mas acho que faz parte também deste nosso compromisso, e os frutos que já vai tendo vão sendo muito bons. Partilhem connosco esses frutos e não deixem de continuar e continuar a partilhar com todas as pessoas que possam sentir a falta de ouvir a história da salvação, de a sentir na sua vida e de a acompanhar um dia de cada vez. Obrigado aos dois, Padre Daniel, Padre Miguel. Um abraço em Cristo. Até amanhã.